Olá, boa noite, pessoal. Eu gostaria de ter mandado esse vídeo para vocês hoje logo pela manhã, mas infelizmente não deu. Estou tirando esse tempinho agora para compartilhar com vocês. Hoje é quarta-feira e não poderia ser diferente, né? Eu vim trazer uma palavra, né, de Deus para nós, né? Essa palavra primeiro falou comigo e espero que fale com vocês também, tá? A passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, ela está em Mateus 14, a partir do 24. É uma passagem bem conhecida, né, que fala sobre a tempestade, né, onde Pedro anda sobre as águas. Todo mundo já conheceu, todo mundo já conhece ou já ouviu falar nessa passagem. E eu queria falar um pouco a respeito dela, tá? O texto ele diz assim: Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, Jesus respondeu. Pedro saiu do barco e começou a andar, a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto logo no versículo 24, quando ele fala que o barco estava no meio do lago. E quando ele diz que o barco estava no meio do lago, né, ele estava assim numa dimensão que eles não tinham para onde correr, né? Não tinha um lado assim que eles pudessem correr para se salvar. Eles estavam simplesmente no meio assim de um grande lago, né? Eles não tinham para onde correr, para uma parte que fosse mais próximo da beira, né? Estavam justamente no meio do lago. E muitas vezes nós estamos no meio do caminho, né? Muitas vezes a gente tem um objetivo, nós temos como é que eu posso dizer? Nós temos um objetivo, né? Um ponto, assim, onde queremos chegar. E muitas vezes nós estamos no meio do caminho, né? Estamos no meio da caminhada para chegar nesse nosso alvo, nesse nosso objetivo. E muitas vezes, quando estamos no meio da caminhada, a tempestade ela começa a se levantar. Da mesma forma que aconteceu aqui no texto, né? Que a tempestade ela começou assim, no meio da madrugada, começou a se levantar, vento forte, ondas fortes. E assim também acontece com a nossa vida. Muitas vezes a gente, no meio da caminhada, começa a se levantar, né? Vento, tempestade, né? Isso pode ser tudo, né? Tudo que nos abale, né? Pode ser o desemprego, pode ser uma doença que a gente não esperava, pode ser a morte, né, de um ente querido, pode ser tanta coisa, sabe? Coisas, decepções, né, com amigos, com família, né? Essa tempestade, esse vento forte, né, que nos abala, que nos deixa abalado, que aparece no meio da nossa caminhada, podem ser as mais diversas coisas, né? As mais diversas circunstâncias e situações que acontecem em nossas vidas. Situações adversas, que a gente não conta, a gente não espera e muitas vezes acontece. Só que aí o que é que acontece, né? No meio de toda essa tempestade, acontece algo extraordinário. Jesus ele vem andando por cima das águas, né? E isso nos remete a lembrar que por mais que a gente esteja vivendo momentos, né, difíceis, momentos de muita turbulência, a gente, se a gente parar para olhar, a gente vai ver Jesus com a gente, caminhando com a gente, sabe? Porque por mais que a gente atravesse momentos difíceis, mas se a gente parar para olhar, a gente vai ver a mão de Deus com a gente, sabe? Passando por cima de tudo isso. Embora seja um problema que a gente não queria estar passando.
mas que é necessário que a gente passe. Mas a gente, mesmo assim, passando por esse problema que a gente não queria passar, a gente sabe que Deus está conosco, está passando junto conosco. Até porque se ele não passasse junto conosco, a gente não aguentaria, né? Nós não suportaríamos, Então, e aí, todo mundo ficou apavorado, achava que era um fantasma, né? Mas era Jesus vindo sobre as águas, né? E Pedro, ele foi o único ousado, Foi o único, assim, que embora, no meio daquela tempestade toda, ele foi o único ousado a dizer, se for o Senhor mesmo, que o Senhor permita, que eu ande por cima das águas e vá até onde o Senhor tá. E o Senhor simplesmente disse, vem, né? E assim somos nós, No meio da dificuldade, temos que ser ousados, sabe? No meio da dificuldade, a gente não pode se entregar às tempestades, às dificuldades. Nós não podemos nos entregar, tá? A gente tem que ser forte, a gente tem que ser perseverante e a gente tem que olhar para Ele, sabe? A gente tem que olhar para Deus. E a gente não pode ser guiado pelos nossos sentimentos, porque muitas vezes irá dar vontade de desistir. Muitas vezes iremos chorar, nos aperrear, nos preocupar, sabe? Mas nada disso pode nos ajudar, sabe? Nada disso vai poder nos ajudar. No momento da tempestade, o único que pode nos tirar dessa tempestade, o único que pode nos ajudar a chegar ao nosso destino é Jesus, tá? Então temos que fazer igual a Pedro, sermos ousados, chamar por Jesus, segurar na mão dele e ir, sabe? Temos que ser fortes e corajosos, como Josué foi, E Pedro, enquanto ele estava com os olhos em Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. A Bíblia não diz quantos passos ele deu, a Bíblia não diz quantos metros ele andou, tá? Mas a Bíblia diz que ele andou. E ele só começou a afundar quando ele começou a olhar para os lados, quando ele começou a sentir o vento na roupa dele, quando ele começou a sentir a água, nos pés dele, quando ele começou a olhar para as dificuldades e tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E assim também somos nós. Quando estivermos passando por algum momento difícil, por alguma dificuldade, que nós possamos olhar para Jesus, que nós possamos simplesmente esquecer tudo que tiver de adverso à nossa volta e que possamos olhar simplesmente para Jesus, porque a gente vai sentir o vento bater no nosso corpo, a água tocar no nosso pé, a gente vai sentir, sabe, a tempestade querendo nos balançar, nos tirar do caminho, do foco, querendo nos tirar o olhar de Jesus. Mas se a gente tira o olhar de Jesus e começa a olhar, realmente não vai dar certo, isso está acontecendo, vai dar errado, isso não poderia estar acontecendo. Quando a gente começa a se lamentar, reclamar, se queixar, murmurar, a gente está tirando os olhos de Jesus e está dando ouvido às adversidades. E nessas horas a gente começa a se afundar, tá? Mas eu queria te dizer essa noite que independente do que você esteja passando, independente do tamanho do problema, Jesus ele é maior que o teu problema. Quando ele caminhou sobre a tempestade, ele simplesmente estava dizendo, ei, Pedro, ei, eu sou maior que a tempestade. Não tem tempestade que eu não possa passar por cima, sabe? Então, ei, você que está me ouvindo, não tem doença, não tem desemprego, não tem nada, sabe? Não tem depressão, não tem crise de ansiedade, não tem nada que seja maior que o nome de Jesus. Então se apega com Jesus, olha para Jesus, esquece as dificuldades, tá? Porque quando você começar a olhar para Jesus, você vai ver que vai atravessar as dificuldades de uma forma bem mais leve. Não é que você vai deixar de ter dificuldade, não, porque Jesus ele já dizia, Ele já disse na Bíblia que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então, ele venceu o mundo
e nós, junto com ele, venceremos também, tá? Só depende da gente olhar para ele e crer, tá bom, gente? A mensagem era essa, falou muito comigo essa mensagem e espero que alcance o coração de vocês também. Boa noite a todos e até a próxima quarta-feira.